Shalom Aleichem, Shalom Lekulam. Paz seja com você, a paz de Cristo seja com todos vocês. Amém? Eu estou aqui no nome de Yeshua, o Messias. Mais uma porção, mais uma prédica. E toda semana nós trazemos aqui reflexões sobre as porções da Torá. Essa semana nós estamos numa porção muito importante, Shemot, uma porção que inicia o livro de Êxodo. Eu quero ler alguns versículos e já trazer uma reflexão para vocês sobre memória, sobre a importância da alegria e a importância de ter bons pensamentos, mesmo em meio ao exílio, em meio à opressão, em meio à desigualdade social, em meio à pandemia, em meio a todos os acontecimentos que nos oprimem e que, de certa forma, tentam roubar a nossa esperança, a nossa fé e, de certa forma, também abala o psicológico de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. Estamos vivendo um momento crítico, tenso, e um momento em que os poderosos eles vão se aproveitar, os homens maus, ambiciosos, para tirar proveito da dor, da miséria e da escassez. Bom, na Parashá Shemot, eu quero trazer uma reflexão então sobre esses assuntos que nós estamos trazendo aqui. É possível viver em paz e ter felicidade em meio à opressão, em meio ao exílio? Já quero iniciar então essa porção trazendo uma reflexão para você. O exílio sempre estará onde estiver o exilado. Muitas pessoas mudam de cidade, mudam de emprego, mudam de parceiros, mudam de esposa e até de marido, pensando em resolver o problema do seu exílio, do seu cativeiro, das suas prisões, principalmente emocionais e psicológicas. Mas o exílio sempre estará onde estiver o exilado. É muito importante entender isso. Eu quero ler alguns versículos com você agora. Na Parashá dessa semana, no capítulo 5 de Êxodo, eu quero ler com vocês. Verso 1. E depois vieram Moisés e Arão e disseram ao faraó: Assim falou o Eterno, Deus de Israel: Envia meu povo e que festejem para mim no deserto. E disse o faraó: Quem é o Eterno para que eu escute a sua voz e envie Israel? Não conheço ao Eterno e também não mandarei Israel. E disseram: O Deus dos hebreus apareceu a nós. Iremos, rogo, por um caminho de 3 dias no deserto, e faremos sacrifícios para o Eterno nosso Deus. Quiçá nos castigue com mortandade ou com espada. E disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão apartai-vos o povo de suas obras, e ide aos vossos trabalhos? E disse o faraó: Eis que é numeroso agora o povo da terra, e vós os fazeis cessar em seus trabalhos? Ordenou o faraó nesse dia aos opressores egípcios dos povos e os seus guardas hebreus, dizendo: Não continueis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem, que eles andem e recolham palha. O exílio está onde estiver o exilado. Muitos de nós vivemos vários exílios, cativeiros. Muitas vezes a vida nos prega peças, nem tudo saiu como planejamos. Muitas vezes nós entramos em situações de dúvida, de incerteza, e outras vezes entramos em situações em que somos testados. A nossa fé é testada, a nossa paciência é testada e até a nossa bondade. Momentos em que você realmente dá vontade de agir na força do braço e até se revoltar com a situação e usar meios que você realmente sabe, não só julga, mas sabe que são meios errados. Já no início dessa reflexão eu quero dizer o seguinte. No livro de João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo que quando você é experimentado na fé e conhece a verdade, conhece absolutamente a verdade através de experiências vividas na sua fé, na sua vida, na sua caminhada. Quando você conhece o poder que há em Deus, na palavra de Deus, quando você entende que realmente Deus é real e Ele realmente se manifesta e que realmente Ele responde às orações daqueles que creem nele e são tementes a Ele, você começa a ter uma experiência sobre a verdade das coisas. Tudo há uma verdade escondida. Muitas vezes nós até nos deparamos com a verdade, como diz o ditado popular, nua e crua. Só que eu descobri uma coisa na minha experiência de vida. Até a própria verdade muitas vezes nos deixa envergonhados. Porque a verdade, se ela aparece nua,
muitas vezes eu olho para a verdade e fico envergonhado de ver a verdade. Então, gente, isso é muito importante o que eu estou falando. O exílio sempre estará onde estiver o exilado. Para quebrar o exílio, para sair de alguns cativeiros, nós temos que encarar a realidade dos fatos e parar de criar fantasias, utopias. O que é real, muitas vezes, é bom para a nossa mente, é bom, é um remédio, mas é doloroso, muitas vezes, encarar a realidade das coisas. Mas é muito importante entender o que Jesus disse. Ele não disse, e conhecereis uma igreja, e conhecereis uma religião, e conhecereis uma ideologia, e conhecereis um partido político, um país, e conhecereis Emet, a verdade. E nós já trouxemos aqui para vocês o conceito de verdade no hebraico, que é um tripé entre o passado, presente e futuro. É um conceito crescente, matemático, científico, filosófico e espiritual. A verdade é a verdade, imutável. E também quero trazer para vocês uma outra reflexão. Quando nós entramos nessa porção, nós entendemos desde o capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 6, que Deus se lembra do seu povo cativo. A Bíblia vai dizer, no capítulo 3, que Deus não só viu o sofrimento do povo, ouviu o clamor do povo, mas Deus conhece o sofrimento do povo. A Bíblia deixa claro que Deus conhece, ele diz, eu conheço a angústia, o sofrimento, eu conheço o âmago da alma desse povo, e a alma deles está amargurada com sofrimento. Porque, queridos, o sofrimento amargura a alma. A Bíblia diz que um coração que é frustrado e que não é correspondido, ele fica amargurado e esse coração enfraquece os ossos da pessoa. O espírito se abate. A Bíblia diz que a alegria faz bem aos ossos, mas a tristeza quebra o osso. Isso está escrito em Provérbios. Então, Deus conhece, a palavra é essa, dat, conhece. Deus está, esse conhecer no hebraico é que Deus está ligado, Deus está intrinsecamente ligado ao sofrimento. Ele é participante do sofrimento do povo hebreu. Ele se lembra da promessa que fez aos patriarcas Abraham, Isaac e Jacó. E ele olha para o povo. Ele olha para o povo. Lembra do povo. Ele diz, Moisés, tira o meu povo do Egito, porque eu estou ouvindo o clamor deles. Estou vendo o que eles estão passando. E estou sentindo o que eles estão sentindo. É muito importante essa poética e até essa metáfora humana de dizer que Deus sente o que nós sentimos. Porque aí nós realmente experimentamos uma relação mais intrínseca, mais próxima com o Abba, com Deus enquanto nosso Pai, não apenas um Deus que é poderoso, mas um Deus também que se sensibiliza com o sofrimento humano. Eu quero trazer um conceito para você hoje, e a gente já vai encerrar. Como pode chegar Moisés e Arão e dizer ao faraó, liberta o povo porque nós vamos festejar? Imagine a situação do povo hebreu. Nem livre-arbítrio eles tinham ali no Egito. Não tinham liberdade para nada, eram escravos. Escravo não tem liberdade. Escravo não tem vontade própria. Escravo, além da escravidão física que vive, além da escravidão condicionada no físico, mentalmente, quando você é escravo, a sua mente fica condicionada a uma situação de escravidão. E Moisés e Arão diz uma coisa meio sem sentido para o faraó. Não só você vai libertar o povo, mas nós vamos sair e celebrar. Tem uma palavra em Malaquias que diz que quando o Messias viesse, ele ia libertar a nossa alma. E nós pularíamos como um bezerro novo. Porque quem está cativo, quem está sofrendo, quem está sendo humilhado, quem está entristecido, quando encontra um pouco de liberdade, quando sente a liberdade no espírito, na alma, a tendência é ele pular, se alegrar e celebrar essa liberdade. É isso que a Páscoa nos ensina, porque a Páscoa lembra a liberdade. Recebemos a Bíblia em Pentecostes para recebermos a liberdade e a manutenção dessa liberdade. Porque a palavra de Deus é o que dá manutenção para que eu continue livre no Espírito pela minha fé em Cristo, temente a Deus. Em tabernáculos nós também entendemos isso. Em tabernáculos nós entendemos que temos que morar com Deus e Deus morar conosco para que esta liberdade também continue existindo. É irônico que o líder do povo hebreu, juntamente com seu irmão, quer uma liberdade e quer festa. A palavra para alegria em hebraico é vesimcha, em alegria. Mas a palavra é composta, simcha, alegria. E quando eu digo vesimcha, em alegria, eu estou
dentro da alegria. Eu estou alegre. Eu fui colocado em um estado, em uma situação, em uma circunstância agora melhor e houve um milagre. Eu saí do exílio e agora sou livre. Eu saí da tristeza, da opressão, da amargura e agora estou me sentindo leve, feliz e liberado. A mesma palavra para alegria em hebraico você escreve a palavra pensamento. Mashvah, ou Mashavá é pensamento, o pensamento. Nós temos uma ciência hebraica chamada Gemátria, que quando você soma o valor numérico das letras Vesimcha e Mashavá, Vesimcha e Mashavá é a mesma Gemátria. Tem o mesmo valor numérico quando você soma os valores das consoantes hebraicas. O que isso nos ensina aqui nessa porção? Deus conseguiu elevar Moisés ao nível de contagiar o seu irmão Arão com pensamentos de liberdade, com pensamentos de redenção. A memória de Deus que não falha, a memória de Deus que é muito poderosa, foi impregnada na memória de Moisés. Moisés começou a ver como Deus vê, pensar como Deus pensava e sentir como Deus sentia. E conseguiu influenciar e convencer o seu irmão Arão que essa missão ela seria muito difícil, mas ela daria certo. E eles iam precisar de 2 componentes. Primeiro, a libertação. Mashavá, o pensamento de alguém livre, mesmo no exílio. Ele tinha que impregnar no povo que eles eram livres, que eles tinham no seu DNA promessa de liberdade. Estava no DNA do povo hebreu, promessas de liberdade que iriam se cumprir. Ele primeiro impregna o pensamento da liberdade através da mensagem divina. Em segundo plano, ele diz ao faraó, assim que você nos libertar, nós vamos Vesimcha. Nós vamos entrar no estado e num estágio de alegria. Nós vamos celebrar, nós vamos nos alegrar pela liberdade recebida. Então, a reflexão dessa semana para você, na Parashá de Shemot. Moisés disse, deixa-nos ir, primeiro nos liberta. Mashavá. Nosso pensamento já é livre, agora liberta o nosso corpo. Liberta a nossa alma de uma vez. E Vesimcha, porque nós vamos entrar em alegria. Nós vamos celebrar o Eterno. Então, te abençoe e te guarde. Mude os seus pensamentos e tudo vai mudar ao seu redor. Mude você mesmo, mude a sua visão e tudo ao seu redor vai mudar. Em nome de Jesus de Nazaré. É isso que eu recebo e profetizo para a sua vida nessa Parashá, nessa semana. Amém e amém.